Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Álvaro e hoje eu vim trazer aqui para vocês os princípios da conversão eletromecânica, que é um assunto muito presente na disciplina de máquinas elétricas, que traz alguns conceitos introdutórios às máquinas rotativas de forma geral. Bom, dessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre o conceito da conversão eletromecânica, sobre a indução eletromagnética e também sobre a força magnética. Bom, pessoal, a necessidade de realizar um trabalho útil, ele fez com que desencadeasse os sistemas de conversão eletromecânica, fazendo com que houvesse a transformação do sistema mecânico para o sistema elétrico e vice-versa. Essa transformação da energia mecânica na energia elétrica ou na energia elétrica na energia mecânica, ela se dá através do campo de acoplamento, que acaba tendo as interações eletromagnéticas necessárias para fazer essa conversão. No caso, quando a energia elétrica ela é convertida em energia mecânica, esse tem um princípio de funcionamento do motor, né? Através do campo de acoplamento, há essa transformação e surge o funcionamento do motor. De forma contrária, quando a gente tem a energia mecânica transformada em energia elétrica, surge o gerador. Então, são dois equipamentos que têm o princípio da conversão eletromecânica como a sua principal função. Bom, o princípio dessa conversão, da conversão eletromecânica, ele se torna mais claro quando a gente tem em mente o princípio da conservação de energia. O princípio da conservação de energia, que é muito famoso, ele diz que a energia ela não é criada nem destruída, mas sim transformada. Ou seja, há uma transformação da energia, ela não é criada, ela não é destruída, mas sim transformada. Energia elétrica em energia mecânica ou energia mecânica em elétrica, que é o nosso caso aqui. Bom, na relação entre as formas dessa energia, né, as formas que ocorrem essas trocas, como ela se dá dentro de um sistema, ela tem que a energia de entrada ela é igual à energia de saída, somada à variação da energia de acoplamento, ou seja, lá no campo de acoplamento, que tem a transformação, e a energia convertida em calor, somada à soma dessas energias. A energia convertida em calor nada mais é do que as perdas que essas máquinas possuem. A gente sabe que as máquinas elétricas elas têm perdas devido ao calor. Infelizmente, é algo que tenta ser evitado, mas acaba acontecendo. A energia em forma de calor também é uma transformação. Matematicamente, essa relação é dada pela energia de entrada é igual à soma da energia de saída, mais a energia no campo de acoplamento, mais as perdas. Bom, pessoal, até aqui a gente viu que a transformação eletromecânica, onde ela ocorre, em quais equipamentos ela ocorre, quais são os equipamentos que utilizam a transformação eletromecânica de forma geral, mas agora a gente vai tentar entender como essa transformação ocorre, de que forma, quais são os fenômenos eletromagnéticos que estão envolvidos nesse processo. Para isso, a gente tem a tensão induzida e a força magnética. Esses são os dois fenômenos eletromagnéticos que vão fazer com que ocorra essa transformação. Bom, primeiro a gente tem a indução eletromagnética, que tem como principal símbolo o cientista Michael Faraday, que através dos seus estudos, ele concluiu que com a interação de um campo magnético com o circuito elétrico, há o surgimento de uma força eletromotriz. Então, o que seria essa força eletromotriz e como ele descobriu isso? Bom, através dos experimentos que ele fez, ele queria provar que através de uma manifestação magnética, pessoal, pudesse existir um fenômeno elétrico. Através de uma manifestação magnética, pudesse ocorrer um fenômeno elétrico, uma manifestação elétrica também. Então, dentre os experimentos que ele fez, ele utilizou uma espira, um ímã e também um amperímetro, para tentar medir alguma manifestação elétrica que pudesse ocorrer ali no experimento. Então, como que ocorreu esse experimento? Ele pegou um ímã e aproximou da espira que estava conectada a um amperímetro. Quando ele aproximava o ímã, movimentava o ímã e variava o fluxo eletromagnético ali, né? Variava esse fluxo, acabava que aparecia uma corrente elétrica que era indicada no amperímetro. Então, ele percebeu que, ao variar o fluxo magnético, o fluxo magnético que está sendo variado ali, em função do tempo, importante ressaltar, acabava surgindo uma força eletromotriz ao redor da espira, né? Em toda a espira. E essa força eletromotriz acabava induzindo ali uma corrente acabava aparecendo.
ao movimentar esse ímã, o fluxo acabava surgindo, originando uma corrente elétrica. Então, ele percebeu, sim, que através de um fenômeno magnético poderia, sim, ocorrer uma manifestação elétrica. Então, essa força eletromotriz que acabava surgindo, na verdade, era uma DDP, né? Uma tensão induzida que estava ocorrendo ali devido à variação do fluxo magnético. Bom, matematicamente, pessoal, a energia, né, no caso, a tensão induzida, ela é a força eletromotriz. A tensão induzida é a força eletromotriz. Ela é diretamente proporcional ao fluxo magnético e é inversamente proporcional ao tempo. Ou seja, através desse fluxo magnético que ocorre em função do tempo, acaba aparecendo a força eletromotriz. Na fórmula, o N, ele indica o número de espiras. Nesse caso, a gente utilizou só uma espira para exemplificar, mas poderiam existir várias espiras ali que acabariam tendo influência na força eletromotriz. Bom, o sinal negativo, pessoal, ele surge através da lei de Lenz, que é esse cientista que está aqui aparecendo na nossa tela, e ele diz que a corrente induzida, que é a corrente que é induzida na espira, origina um fluxo induzido. E esse fluxo que a corrente origina, ele vai se opor à variação do fluxo magnético. Então, calma, como é que a gente pode pensar nisso de uma forma mais prática? Quando o fluxo magnético está presente ali, o fluxo original, ele vai acabar induzindo a força eletromotriz, que vai ter uma corrente, e essa corrente ela vai induzir um fluxo magnético também, só que ele é oposto ao original, ou seja, eles são opostos. O sinal negativo, para ficar mais claro, toda vez que a gente lembrar, tem que lembrar que é a corrente induzida que origina um fluxo que se opõe ao fluxo magnético original. Bom, se por um lado o Faraday é o pai da tensão induzida, da força eletromotriz, a gente tem que a força magnética, ela tem como seu principal expoente o Lorentz, por isso a chamada de força de Lorentz. Quando um condutor percorrido por uma corrente elétrica, ele é imerso em um campo magnético, surge uma força sobre esse condutor. Essas foram as constatações do Lorentz, e ele também fez alguns experimentos para mostrar isso. E dentre os experimentos que ele utilizou e da premissa que fazia parte da força de Lorentz, a gente pode imaginar uma carga pontual, que é jogada em um campo magnético, e essa carga ela vai estar ali em movimento, ela vai ter uma velocidade, só que sobre ela vai agir uma força, né? Se essa carga estiver presente em um campo magnético, vai agir sobre ela uma força, e essa força é a força magnética. No caso do condutor, o sistema é bem parecido, né? No caso, o jeito é bem parecido. A única diferença é que vai ter esse condutor, vai ter um comprimento, ou seja, já é uma grandeza a mais, um comprimento, e além disso vão ser várias cargas, porque a gente está falando de um condutor percorrido por uma corrente, então não tem só uma carga pontual, sim várias cargas ali se movimentando. Então, para a gente tentar entender como é a orientação dessa força, para onde ela está indo, qual o sentido dela, a gente utiliza a regra da mão esquerda. Não sei se vocês vão ver aqui na tela, né, de forma mais clara, mas tem aqui no desenho. Na regra da mão esquerda, pessoal, utiliza-se a força que está aqui do nosso polegar, a força ela está indicada no polegar, o campo magnético ele é o meu dedo indicador e a corrente elétrica ela é o dedo médio. Então, nesse desenho aqui que tem como exemplo, o campo magnético está entrando, porque tem um X ali, o X vai indicar que esse campo magnético está entrando. Então, a gente vai direcionar o nosso dedo indicador para dentro, né? A corrente ela vai estar para o alto, para cima, e a força magnética vai estar para esse lado aqui. Ou seja, se tivesse uma outra orientação, essa força magnética poderia estar em um outro sentido. Então, essa regra da mão esquerda ela serve justamente para indicar para que lado a força está agindo, né? Qual o sentido dela. E se esse condutor estiver em um ambiente propício, né? Um ambiente livre, ele vai começar a girar, porque essa força vai fazer com que ele gire. Então, é isso que indica esse desenho que está aqui do lado, que mostra um condutor com uma corrente sendo aplicada nele, imerso em um campo magnético que representa ali pelos ímãs, é representado pelos ímãs. Aí ele coloca a regra da mão esquerda utiliza para verificar para qual sentido a força está agindo para fazer esse condutor girar. Bom, pessoal, já que a gente viu a força de Lorentz, a gente viu a tensão induzida, né, que é a força eletromotriz, a gente viu como a conversão eletromecânica ocorre, agora a gente vai tentar relembrar alguns conceitos, relembrar esses conceitos que a gente estudou, para verificar como eles são aplicados na vida real, assim podemos dizer, na vida
das máquinas elétricas. Então, para que a gente faça esse exercício de tentar relembrar os conceitos que a gente aprendeu nessa aula, a gente vai dar uma lida aqui nesses conceitos. Então, os condutores imersos em um campo magnético são alimentados com corrente. Uma força eletromagnética surge no condutor, e se o condutor for posicionado em uma estrutura livre para girar, ele fica pronto para alimentar uma carga mecânica. Então, fazendo esse exercício na nossa cabeça de relembrar os conceitos, a gente lembra que isso tem como principal aplicação o motor elétrico, né? O motor ele vai estar alimentando uma carga mecânica, e tudo isso através da tensão induzida, que é o principal fenômeno eletromagnético que vai estar ocorrendo ali. Por outro lado, a gente tem que a parte girante de uma máquina, ou seja, o rotor, é colocada em movimento por uma fonte primária. Ou seja, o que poderia ser essa fonte primária? Pode ser água, pode ser o vento, essa seria a fonte primária, e uma tensão induzida surgirá nos terminais dos condutores. Quando os terminais dos condutores alimentam uma carga elétrica, surgirá uma corrente I fornecida pelo gerador elétrico. Os condutores transportando essa corrente e imersos em um campo magnético, eles ficam sujeitos a uma força, né? Eles vão estar sujeitos a essa força que a gente estudou anteriormente, que é a força eletromotriz. Então, esse é o principal fenômeno eletromagnético no gerador. Então, a gente tem o motor e o gerador. Bom, pessoal, essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para a gente tentar estudar nessa aula, e foi uma aula bem rápida, apenas para introduzir os conceitos da conversão eletromecânica, né? A gente sabe que não pode se aprofundar, não dá para se aprofundar muito devido ao tempo, mas é importante a gente ter esses conceitos estabelecidos em nossa mente para que a gente consiga tentar entender de forma prática como os motores elétricos eles funcionam, como as máquinas elétricas funcionam, melhor dizendo. Então, através dos conceitos teóricos, com as aplicações dele, a gente consegue entender como a conversão eletromagnética ela é muito importante para o estudo das máquinas elétricas. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Muito obrigado.